A paz do Senhor Jesus, que maravilha, que alegria poder estar aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje essa novidade, EBD, Escola Bíblica Dominical, que maravilha, né? Hoje é a lição de número 9 da nossa revista oficial das Assembleias de Deus. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O plano de Deus para salvar a humanidade veio antes ou depois do pecado de Adão? Será que Deus foi pego de surpresa com aquele episódio de Adão, Eva e a serpente? Te garanto que até o final dessa aula você vai ter essa resposta, tá? Muito bem, vamos à lição? Mas antes disso, se inscreva no nosso canal, clica nesse sininho, tá? Cada aula que a gente colocar aqui vai chegar a notificação, você vai receber de primeira mão para preparar a sua lição. Você que é professor, você que é aluno, enfim, tá? Também lembra de dar aquele joinha abençoado para fortalecer o canal, compartilha com seus amigos e usa o campo do comentário para fazer perguntas, para também deixar ali seu nome, o nome da sua cidade, o nome do estado onde você mora, que a gente quer estar comentando aqui e agradecendo, enviando um abraço para cada um aí, tá bom? Vamos à lição? Glórias a Deus! A lição de número 9, vou pedir para o Juan aí, que é nosso editor, colocar aqui a foto da primeira página da lição número 9, que essa foto, essa imagem fala muito. Eu sempre gosto de analisar o que é que a imagem de cada capa de lição está falando com a gente. O mistério da unidade revelado. Várias mãos, a gente vê aí cores diferentes, né? Raças diferentes, a gente já deduz assim. E o que essas mãos estão representando para nós, né? Que unidade é essa? Que mistério é esse? Quando foi revelado? Vamos lá. 31 de maio de 2020 é a data para essa lição. Vamos à leitura do nosso textuário. Coloca aí para o pessoal, Juan. Textuário. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Muito bem. Acompanhe conosco aí a leitura bíblica em classe. Eu vou pedir ajuda para o meu óculos aqui, né? Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o 13. Vamos à leitura. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Amém. Tópico número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Conceito bíblico
de mistério. Esse é o primeiro subtópico. A palavra mistério significa doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Muito bem. A lição está falando que para o Antigo Testamento, ou para os crentes do Antigo Testamento, esse mistério estava bastante oculto. Tá? Daqui a pouco nós vamos ver que ele chegou a ser revelado em alguns acontecimentos ainda no Antigo Testamento. Chegou a ser revelado para alguns profetas. Daqui a instantes vamos ver isso. Mas, no geral, estava em oculto e passou a ser conhecido. Tá? No cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta. Olha aí, o mistério no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 4 diz que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Muito bem, esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Pai, que todos os homens se arrependam, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Jesus. Muito bem, vamos ao subtópico de número 2, o desconhecimento do mistério. Vamos ler aqui Efésios 3, versículo 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Essa expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Já na dispensação da graça, o Espírito Santo desvenda esse mistério para a igreja. Lembrando que nas lições anteriores, nós vimos que a igreja é um povo que aconteceu da fusão de dois povos, judeus e gentios. Tá? Só o Senhor, nosso Deus, para unir esses povos. Através de quem? Através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao terceiro subtópico. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção dessas bênçãos. Vamos aqui a algumas das passagens bíblicas que nós já deixamos aqui na Bíblia do celular, pronto o atalho aqui pra gente, né? Muito bem, Gênesis 22, 18 diz, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Olha aí, como lá no diálogo de Deus com Abraão, Deus já mencionava que todos os povos da terra seriam abençoados, porquanto Abraão foi obediente. Mais uma passagem bíblica aqui. Isaías capítulo 11, versículo 10. Diz, naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, as nações. Veja que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, também já fazia menção dos outros povos, não só a nação de Israel. Isaías capítulo 60, versículos 1, 2 e 3, diz, a glória de Sião, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre ti. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre ti raia o Senhor, e sobre ti se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Bendito seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo 1, versículo de número 11 diz,
Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado, e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem, vários textos bíblicos aqui, que Juan já nos ajudou aí, colocando para que os amados possam ler junto com a gente. Muito bem, esses textos estão deixando bem claro que as nações já eram lembradas no Antigo Testamento. Embora que os judeus tinham esse sentimento de exclusivismo, queriam para eles, queriam o Senhor Deus, o Senhor Jeová, somente para eles. Mas Deus, vez ou outra, usava um profeta na face da terra para já ir preparando o coração dos judeus, para que na dispensação futura pudessem agregar e abraçar todos os povos, ou seja, abraçar também os gentios, entendendo que os gentios iriam fazer parte, como hoje fazem parte, fazemos parte, porque nós também estamos incluídos aí nas nações dos chamados gentios, fazendo parte da igreja, um povo formado pelo Senhor e pela misericórdia do Senhor. Ainda diz assim na lição: o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como é que Deus faria algo totalmente novo? Como que Deus poderia agregar os gentios aos costumes dos judeus, eles pensavam. Agregar os gentios à adoração a Deus juntamente com os judeus que se achavam extremamente superiores em matéria de espiritualidade e religiosidade, né? Então, nem os profetas sabiam disso. Nem os profetas tinham noção de como isso iria acontecer. Simplesmente eles eram usados por Deus para proferir essa verdade. Nem os líderes religiosos da época faziam nenhuma noção de como isso viria a acontecer. Seguindo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Que corpo é este? A igreja, o mistério oculto. Voltando para a leitura bíblica em classe, versículo 6 e versículo 10. Diz assim o versículo 6, me ajude aí, Juan. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 10. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Lembrando que no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, o versículo 18, no diálogo de Jesus Cristo com o apóstolo Pedro, acompanha aí a leitura. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Muito bem. Então, a igreja já estava no plano de Deus. A igreja é um projeto de Deus. Vamos dar sequência para completar o entendimento desse assunto tão maravilhoso que é da escola bíblica deste domingo. Muito bem. Tópico de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Subtópico 1, revelado aos apóstolos e profetas. Muito bem. Foi revelado aos apóstolos e também aos profetas. Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Que a doutrina que ensinava não aprendeu também de homem algum. Versículo 11. Estamos aqui usando
a Bíblia aqui no celular. Olha aí, versículo 11, o que ele disse? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, e que, ao ser enviado aos gentios também, Paulo não consultou homem algum. Ele deixa isso claro aos irmãos ali da Galácia, né? Olha aí, o versículo 16 diz: revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Paulo dando ênfase a essa questão. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 12. Acompanhe aí comigo. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda o escritor está dizendo para nós aqui o seguinte: o apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Olha que bacana. A ele quem? Paulo, e aos demais apóstolos e também profetas do Novo Testamento, tá? Esses profetas aqui são do Novo Testamento. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Vamos conferir? Abre aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Acompanhe aí na leitura. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Glória a Deus. Muito bem. Paulo enfatizando aos Gálatas que tudo que ele recebeu, nada disso veio de homem, de mão de homem nenhum. Os ensinamentos que Paulo recebeu durante a sua, vamos dizer, a sua carreira acadêmica, tá? Secular, nada proporcionou do que ele agora estava escrevendo e revelando, ou seja, escrevendo o que lhe fora revelado, melhor dizendo, né? Muito bem, então ele deixa isso claro ali na igreja de Éfeso, aqui também na igreja da Galácia, ele dizendo que tudo que ele recebeu e está transmitindo para a igreja, nada disso veio de sabedoria humana. Glória a Deus. Muito bem. Em outra de suas epístolas, em outra de suas epístolas, o apóstolo Paulo vai dizer que todo esse conhecimento adquirido secularmente, a sua graduação entre os homens, tudo isso ele reputava como esterco, né? Ou seja, para nada servia. Ou seja, ele estava enfatizando toda a virtude e toda a revelação que o Senhor Jesus Cristo lhe proporcionou. Maravilha, graças a Deus. Subtópico de número 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. A lição toda aqui falando desse mistério. Que mistério é esse? Em termos gerais, se refere à igreja. Esse é o mistério que estava nas entrelinhas do Antigo Testamento. Esse é o mistério que também é falado pelos apóstolos e, por fim, revelado aí na dispensação da graça. O mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e também como a criação de uma nova humanidade. Glória a Deus. Muito bem. A criação de uma nova humanidade, um novo povo. No Antigo Testamento, era comum o judeu ter esse sentimento meio egoísta, vamos dizer assim, né? O exclusivismo de aquela satisfação de serem eles os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, Abraão o amigo de Deus e toda aquela história, todas aquelas,
os relatos dos pergaminhos, né? Então eles se achavam muito privilegiados e se achavam muito importantes, e isso era até um problema que causava nos judeus uma certa repulsa dos outros povos, né? Desprezavam e ignoravam os outros povos. Nós vimos isso acontecendo em alguns episódios, até mesmo do Novo Testamento, em que os gentios eram expulsos, não era permitido que os gentios entrassem na sinagoga, entrassem numa reunião, né, no templo, enfim. Vamos seguindo aqui. Muito bem, falando aqui da criação de uma nova humanidade, essa nova humanidade, esse novo povo. O que nós entendemos? A fusão dos dois povos, como falamos aqui agora há pouco, a fusão desses dois povos, a união desses dois povos, judeus e gentios, resultou na igreja, a igreja do Senhor. Ela é o quê? Ela é um modelo para a humanidade. Anote isso, a igreja, eu e você, o plano de Deus é que sejamos um modelo para a humanidade, tá? Por isso que diz, também com a criação de uma nova humanidade, tá? Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Olha aí. Então, o mistério revelado é a igreja. Agora, a multiforme sabedoria de Deus é a mensagem que a igreja leva para o mundo, ou precisa levar para o mundo. É a mensagem que a igreja precisa divulgar, seja agora para judeus ou seja para os gentios. Porque você sabe que tem judeus que ainda precisam se converter ao cristianismo. Existem judeus que ainda não se renderam ao cristianismo, né? Como existem muitos gentios também que ainda não se renderam ao cristianismo. Então, essa é a nossa missão. Vamos ler novamente aqui, lá na leitura bíblica em classe, o versículo 10, que diz, para que agora, pela igreja, olha aí, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Glória a Deus! Significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério. Nós somos o mistério revelado, mas nós somos também os principais agentes responsáveis pela divulgação desse mistério. O que é isso? Nós somos responsáveis de anunciar ao mundo a seguinte mensagem: Deus formou um povo para ser um modelo para a humanidade, e este povo só estará completo quando ainda aqueles que precisam ser salvos chegarem ao conhecimento da verdade, chegarem-se a Deus. Tiago disse, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Glória a Deus. Subtópico número 3, a magnitude do mistério. Ninguém havia ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, raça, classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um, e participantes da mesma promessa. Jesus Cristo foi o responsável por essa união. Jesus Cristo foi o responsável por essa unidade dos povos. Bendito é o nome do nosso Deus. Vamos aqui para a leitura de Colossenses capítulo 3, versículo 11, diz assim, ó, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Na leitura bíblica em classe, Efésios 3, versículo 6, acompanhe também aí comigo. A saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O Evangelho é o quê? Boas novas, boas notícias. O Evangelho é a mensagem que chegou aos nossos corações quando ainda não éramos igreja. E este Evangelho nos tornou igreja. Este Evangelho é o responsável por
trazer os gentios para esta unidade juntamente com os judeus convertidos em Cristo, né? Judeus convertidos ao cristianismo, melhor dizendo, e formando assim um só povo, a Igreja do Senhor. Esse mistério revelado deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Desde o princípio estava no plano de Deus. Esta unidade, desde o princípio estava no plano de Deus, formar este povo, unindo judeus e gentios. Muito bem, vamos ao terceiro e último tópico da nossa lição, que diz o título: O mistério pré-estabelecido por Deus. Subtópico 1, as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo se refere às riquezas insondáveis. Que riquezas são essas? O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Glória a Jesus. Tudo aquilo que é de valor fica guardado, não é? Fica guardado, fica em oculto, é propriedade particular de alguém. E nós podemos nos alegrar porque somos propriedade particular do nosso Deus. E quem pagou o preço? Jesus Cristo, Ele mesmo, o nosso Senhor, quando abriu os braços na cruz do Calvário, estava ali comprando a minha e a sua salvação. Você pode dar um glórias a Deus por isso? Maravilha! Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Vamos a mais um texto bíblico? Acompanhe comigo aí. Efésios, capítulo de número 3, versículos 18 e 19. Diz assim: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glória ao nome de Jesus, que coisa linda! Olha se isso não é riqueza. Olha para isso, meu irmão. Se isso não é uma riqueza, se isso não é algo que realmente tinha todo o direito de estar em oculto durante séculos, tá? Durante séculos estava em oculto tudo isso. Vamos aqui. A mensagem da qual ele fora incumbido, ele quem? Paulo, consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. O quanto era perfeito esse mistério, a igreja, tá? Perfeito no quê? Na sua concepção, tá? Não está dizendo que a igreja em si é um ambiente totalmente perfeito. Nós sabemos que existem, né, situações que não vamos aqui colocar uma lista nem entrar em detalhes, mas você sabe que existem problemas na igreja, tá? Isso não é uma peculiaridade da igreja a qual o irmão congrega, da igreja a qual nós congregamos ou presidimos, então isso é normal. Agora, a concepção na mente, no coração de Deus, de criar, de formar, estabelecer a igreja, aí sim nós concordamos com Paulo, quando diz a perfeição e a preciosidade desse mistério. Por isso ele chama de riquezas insondáveis. O quê? O plano de Deus de formar a igreja. Seguindo, outro entendimento, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade. Tá? Essas riquezas, esse plano divino é desde a eternidade, sendo livremente concedido aos homens por meio de quem? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tudo abrange o beneplácito. O que é isso? Tudo abrange a concordância, a aceitação da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é o quê? Boa, agradável e perfeita, conforme Paulo escreveu aos Romanos, né? Então, tudo isso abrange a aceitação da vontade divina, tá? Ele articulou o plano,
Foi no coração e na mente de Deus que o plano da salvação foi articulado. Foi no coração e na mente de Deus que o plano de formar a igreja nasceu. E o conteúdo desse plano também, tá? A concepção, Deus idealizou tudo isso e agora havia também um conteúdo, o projeto era completo, né? E para que o projeto fosse executado, entrou a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. Tudo se completando maravilhosamente, né? Subtópico de número 2. Subtópico de número 2. O eterno propósito em Cristo. O mistério dizendo, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Tá? O mistério, desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, o plano de Deus de formar a igreja nasceu desde a eternidade. Vamos entender isso? Vamos encontrar aqui a resposta daquela perguntinha que fizemos lá no início desse vídeo? Vamos lá? Significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Muito bem, acompanhe comigo aí. Primeira epístola que escreveu São Pedro, capítulo 1 e o versículo 20 diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Olha só que coisa linda. Pedro, inspirado pelo mesmo Espírito que habitava em Paulo, pelo mesmo Espírito que habita na tua vida, meu irmão, que habita na nossa vida, Pedro escreve dentro do mesmo raciocínio, claro, o autor é o mesmo, é o Espírito Santo, dizendo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Este mistério, a criação, a formação da igreja, já era conhecido ainda antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então Deus revela o mistério nos últimos tempos. Na última dispensação, até então, a dispensação da graça. Seguindo aqui a leitura do segundo subtópico. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Olha aí, andando junto o mistério da igreja e a revelação desse mistério. Tudo isso estava guardado com Deus. E foi com a vinda do Senhor Jesus que esse mistério agora precisava ser revelado. Precisava ser revelado. Voltando a citar Mateus 16, voltando a citar Mateus 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor Jesus já tinha este plano e agora colocando em execução. Terceiro e último subtópico. O plano divinamente pré-estabelecido. Deus não foi apanhado de surpresa. Aqui está a resposta daquela pergunta. Deus não foi apanhado de surpresa. O plano divino de salvar a humanidade não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. O controle sempre pertenceu a Deus. O controle pertence a Deus. Toda a existência da humanidade dependeu de Deus. Ele sempre esteve, sempre estará. Ele está no controle da tua vida. Tem algo te preocupando? Tem algo incomodando a sua alma? Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, que Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.
Existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, todos os tempos, estações, tudo está no comando de Deus, tudo está debaixo do comando de Deus. Olha aí, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler novamente aqui Efésios 3, versículo 12. Acompanhe comigo aí. No qual, em quem? Jesus Cristo, né? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Jesus. A conclusão diz: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado, aleluia, pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, ele disse: existe ainda algumas ovelhas que convém agregar a este aprisco. Igreja do Senhor, nós somos responsáveis de levar a mensagem da salvação. Nós somos responsáveis de divulgar este mistério que já foi revelado a nós. Nós somos esse mistério. A igreja, que sou eu e é você, que somos nós, já estávamos no plano de Deus desde a fundação do mundo. Quero orar pela sua vida. Bendito e eterno Pai, no nome de Jesus te agradecemos pela vida de cada um dos amados que estão ali do outro lado acompanhando esta pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha abençoar cada professor, cada aluno, e que a Escola Bíblica neste próximo domingo seja de grande proveito, seja uma maravilha do céu sobre a vida de cada um que vai participar, querido Deus. Abençoe a família deste irmão e desta irmã que nos acompanha neste canal. Que no próxima semana possamos estar aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E assim, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te agradecemos. Amém.